Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Estamos aqui na minha, na sua, na nossa RCI, a rádio sempre ao seu lado, diretamente aqui de Foz do Iguaçu, são 10 horas da manhã. Estamos no nosso programa nesse novo horário, das 10 às 11 horas, né? Já começamos na semana passada. E o objetivo aqui é falar sobre o programa Projeto de Vida. Projeto de Vida, ele é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Programação existencial é uma forma, uma maneira técnica da gente falar sobre projeto de vida. O que seria o foco do nosso trabalho? A gente estuda, né, com base numa ciência, que é uma ciência com cienciologia, é uma ciência nova. É uma ciência em que ela vai colocar o eu, o ego, a essência, o self, o indivíduo como foco de aprendizagem. Qual que é a diferenciação básica dessa ciência? Essa ciência ela vai estudar muitos fenômenos, algumas características que muita gente estuda, mas mais por vias místicas, religiosas, e aqui a gente busca uma conotação mais científica, mais de pesquisa. E trabalhando desta forma, desta maneira, a gente acaba se deparando com uma realidade segundo essa nossa vivência, segundo as nossas pesquisas, que é basicamente que nós não temos uma única existência humana. A gente consegue comprovar isso por lembranças de vidas passadas, retrocognições, e nessas vivências passadas a gente acaba fazer uma condição de lembrar que nós já tivemos outros corpos, outras vidas, e que quando temos lucidez, a gente acaba planejando a vida futura. Ou seja, esta nossa vida, ela pode ter sido planejada. E se a gente tem um planejamento, ela tem então um projeto. Esse projeto de vida é o que a gente está sempre discutindo aqui. Muitas vezes a gente vai se tocar, vai ter percepção disso com ideias inatas. O que são ideias inatas? É aquelas que você já lembra no início da sua vida humana, lá quando criança. Muita gente já tem alguma ideia do que veio fazer. Exemplo, às vezes tem lá uma criança que gosta de dar aulas. E de repente ela percebe que aquilo vai seguir a veia, né? Tem uma motivação extra para colocar em prática na sua vida humana. Então, muitas dessas ideias inatas, elas vêm devido a esse projeto de vida planejado antes da vida humana, tá? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que, basicamente, qual que é a ideia do programa? É trazer reflexões, trazer entrevistados aqui que vão levar a sua reflexão, a nossa reflexão, perante o que a gente está fazendo, o valor que nós estamos dando nessa existência, as oportunidades que estão passando pelas nossas mãos e quanto de aproveitamento estamos tirando de tudo isso. Bem, hoje nós teremos daqui a pouco uma entrevistada convidada, que é a Suzana Brasil. O tema que discutiremos hoje será mudança de continente e a programação existencial. Lembrando que a gente comentou, programação existencial é o projeto de vida. Sempre iniciamos o programa com a pergunta do dia. Essa pergunta do dia, ela serve para levar uma reflexão para ti, para os ouvintes, e no final do programa a gente responde. Então a pergunta do dia tem a ver com o ambiente da pesquisa da autoevolução, ou seja, o que a gente faz com relação à nossa própria evolução. E quando a gente está falando sobre esse assunto, a gente tem uma questão que quando determinado fato, acontecimento de vida da pessoa serve para indicar o rumo certo da sua programação existencial, tem-se qual tipo de sinalizador, né? Quais são os sinalizadores que acabam nos ajudando a perceber que estamos na programação existencial? Basicamente isso. Mas a gente sempre começa os nossos trabalhos aqui escutando uma mensagem do Caio Polizel no momento de autogestão. Vamos a ela e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão.
Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e vou falar hoje sobre o tema Planejando uma Vida Equilibrada. Muitas pessoas têm me questionado nos últimos tempos como conduzir um dia a dia equilibrado em um momento como nós estamos passando, né? Um momento de pandemia, um momento de isolamento social. Como é que a gente pode fazer para, durante um dia a dia, onde muitas vezes eu não saio de casa, em alguns casos a pessoa trabalha menos do que trabalhava antes, porque ela não está com a atividade laboral no seu dia a dia, mas em alguns outros casos a pessoa trabalha até mais do que trabalhava antes, como é o caso daquelas professores que antes iam para a escola, né, iam para o seu dia a dia, e agora eles estão tendo que se adaptar a um novo mundo, um mundo onde está sendo mediado por tecnologia e que você precisa se adaptar para chegar com as informações lá para o seu aluno, que está na casa dele também não podendo sair. E a minha resposta para essa pergunta tem sido uma resposta básica. Qualquer tipo de planejamento, seja ele dentro de um contexto de pandemia, ou seja ele fora de um contexto de pandemia, ele deveria utilizar como base algo simples, que são os seus objetivos pessoais. Não existe um planejamento bem conduzido, bem realizado, se eu não tiver como base o que eu desejo fazer. Porque, como dizem, qualquer caminho serve para aqueles que não sabem onde desejam ir. E a mesma realidade é o quesito planejamento. Qualquer planejamento serve se eu não tenho clareza de onde, quais os objetivos eu desejo alcançar, onde eu desejo chegar. Então, em essência, e a gente fala muito aqui no Momento Autogestão sobre programação existencial, sobre propósitos de vida, em essência é isso. Você refletir e buscar alcançar os seus propósitos de vida. Primeiro, tentando entender quais são eles. Quais são os seus objetivos? O que você deseja para os próximos 5, 10 anos? Em que área você deseja se especializar? Uma vez definido isso, quando eu tiver um pouco mais clareza, ou se eu não tiver certeza íntima 100%, mas se eu tiver um pouco mais de clareza onde eu desejo chegar, aí sim eu vou lançar mão de um planejamento, definindo esse objetivo de modo claro, criando indicadores para que se alcance esses objetivos, criando um conjunto de metas ao longo do tempo. Então eu preciso mensurar quais metas e como eu desejo alcançá-las, e quando eu desejo alcançá-las, e quais as pessoas envolvidas para que alcance essas metas. E aí também, por fim, criar um conjunto de ações para que lhe proporcione alcançar estes objetivos. Eu gosto muito da fala dos coaches, que, em essência, eles promovem uma reflexão. Esta atividade, este seu dia a dia, aquilo que você faz, lhe aproxima ou lhe distancia do seu objetivo? Em essência é isso. Se o seu dia a dia você possui mais tempo ou menos tempo, você deveria criar uma realidade onde você, no melhor dos casos, alcança esses objetivos, mantém uma rotina que lhe proporciona o alcance. E quando eu falo em rotina, qual é a rotina útil que você está criando? Você possui algum tipo de rotina útil? Ou você está acordando, não sabe o que vai fazer ao longo do dia, aí você investe um grande tempo escutando um mundo de notícias que muitas vezes é repetida, aí você vai para a internet e verifica uma série de informações que muitas vezes são fake news e você está ali gastando o seu tempo. Então, é muito importante você criar uma rotina de estudo, uma rotina de atividades diárias, uma rotina do dia a dia da sua residência, que agora você precisa se adaptar. Tudo isso faz parte de um bom plano, mas um bom plano, como eu disse antes, precede um objetivo claro. Eu gosto de uma frase que eu não consigo acreditar a quem escreveu, mas que fala o seguinte: nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. E para mim, essa é uma essência. Provavelmente nós não vamos voltar a atuar como atuávamos no passado, antes da pandemia, antes do Covid-19, mas provavelmente este novo normal que será criado pode ser muito melhor do que era antes ou mais desafiador. Depende tudo dos seus objetivos e das rotinas que você
planejar para você mesmo. Este aqui é mais um Momento Autogestão. Aqueles que quiserem assistir os outros Momentos Autogestão, basta utilizar qualquer tocador de música e colocar Momento Autogestão que você acessará as informações. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram? Aí o Caio sempre traz uma reflexão bacana. Ele hoje quis abordar o processo da pandemia e a gente sabe que temos que tomar cuidado, né? Prestar bem atenção. Não esqueça de lavar as mãos, não esqueça de passar o álcool em gel, né? A proteção quando sair à rua, porque o vírus não é uma brincadeira e pode afetar, né, ou a nossa saúde ou a saúde de alguém que a gente goste, né? Então vamos sempre prestar atenção nisso. Agora passamos para um rápido intervalo comercial e depois, no segundo bloco, já entramos com a entrevista. Então lembrando que o tema será a mudança de continente e a programação existencial. Fique ligado, até mais. Então, pessoal, voltamos. Estamos aqui neste bloco para falar com uma entrevistada convidada, que é a Suzana Brasil. O tema será mudança de continente e a programação existencial, que é basicamente o nosso projeto de vida. E vamos falar agora com a Suzana. Tudo bem, Suzana? Bom dia, André. Tudo bem? E como que está nesse momento aí de pandemia? Está bem quietinho em casa? No isolamento social obrigatório, não é? Tentando Exatamente. adaptar a vida. A Suzana, ela é casada com um médico, né? Então ela tem que tomar os seus cuidados, não é mesmo, Suzana? Com certeza, é assim, todos nós, mas Francisco, além de ser médico, ele está dentro do grupo de risco, então o cuidado tem de ser redobrado, não dá para flexibilizar. Aprende-se umas coisas e sofre-se com outras e recicla-se outras e vamos levando, e é um aprendizado também. Exatamente. Às vezes um pouco difícil, mas é um aprendizado. Vamos lá. Então vamos apresentar aqui a Suzana. A Suzana Brasil, ela é natural de Lisboa, Portugal, não é mesmo, Suzana? É isso, né? Você é lisboeta mesmo? Exatamente. Sou alfacinha. Ah, tá certo. Então, ela mora em Foz do Iguaçu desde 2005, voluntária desde então da Organização Internacional da Consciencioterapia, que é a OIC, e também da Conscius, que é uma instituição que faz pesquisa desde 2019. Ela é professora de Consciologia desde 2015, profissional com mais de 20 anos dedicados à gestão, eventos, relacionamento com clientes. Hoje ela está a cursar psicologia, visando, né, uma mudança do processo profissional, da vida profissional. Suzana, a gente, para entender um pouquinho, né, a gente sabe aqui que o teu tema é mudança de continente. Até eu estava pensando, né, fazer uma brincadeira contigo, você mudou o continente para um mufato, né? Exatamente. Em Foz do Iguaçu eu acho que se aplica do continente para o mufato. Eu acho que quem não sabe, o continente é um supermercado muito famoso em Portugal. Eu mudei exatamente do continente para o mufato, passando a propaganda, não é? Exatamente, já fizemos merchan aqui sem querer. Mas é interessante que a mudança, né, a gente sabe, eu queria que você falasse um pouquinho, porque toda mudança, né, de cidade, ela leva a renovações, a gente estuda isso, né? Então, se a gente sair aqui mesmo do Brasil para uma mudança de cidade, você perde ali contatos, você muda o seu hall de pessoas, né, que você está acostumado a interagir no seu cotidiano. É inevitável e isso cria renovações. A gente acaba tendo que se reinventar, modificar hábitos muitas vezes, né? E quando você está falando aqui de mudar de continente, ou seja, sair lá da Europa e vir aqui para o continente americano, principalmente na América do Sul, tem muitas diferenças. E quais foram os impactos que teve no teu projeto de vida?
O que que você ganhou, o que que você perdeu nisso, Suzana? André, é uma mudança muito grande, sem dúvida. A língua, ela é quase a mesma, porque nenhuma língua é a mesma, ela é quase a mesma, isso ajuda muito, mas tem muita mudança em termos culturais, em termos de forma de se viver e de estar, a questão de organização, de alimentação e de relacionamentos também. Eu mudei de continente, mas eu vim para a Foz do Iguaçu, mas vim também para dentro de uma cognópolis. Não é? E isso eu acho que facilitou em muito, porque eu vim encontrar o grupo evolutivo, eu vim encontrar muita gente a pensar com as mesmas ideias inatas que eu e com o mesmo os mesmos projetos de vida globais que seria a evolução, apesar de depois cada um ter as suas especificidades. Encontrei muita gente para fazer uma troca de ideias que eu nunca tinha tido em Portugal ou nos outros relacionamentos. É diferente vir para próximo do grupo evolutivo. Isso é uma ajuda, é um aporte, que eu acho que é difícil até de mensurar. Então eu acho que os impactos foram muito grandes. Eu acho que é interessante, né, Suzana, a gente contextualizar o pessoal que a gente sabe que Foz do Iguaçu, a gente tem aqui a Conscienciologia. Na verdade, a Conscienciologia ele está no planeta, né? Então ela é uma ciência nova. Mas o que aconteceu de novidade, de inovação aqui em Foz, foi que um grupo de pessoas que viviam fazendo essa ciência, né, no dia a dia, na prática, nunca teve um ambiente para colocar ali, por exemplo, as suas ideias na prática. E a gente sabe que uma ciência que estuda a consciência, o indivíduo, o ego, a essência, ela tem que ser prática, não pode ser só teoria. Então, quando a gente fala em pessoas, a gente está falando em viver em sociedade, a gente está falando em ser vizinho de pessoas que pensam parecido com você, de saber como lidar, então, em grupo, que a gente sabe que sozinho a gente tem a nossa forma de agir, a gente evolui até às vezes mais rápido, mas existe aquela máxima que fala que em grupo nós vamos mais longe, não é? Então, quando você acaba reunindo pessoas que têm a mesma afinidade e acaba criando uma massa crítica, isso gera uma sinergia, né, Suzana? E a gente sente que as oportunidades elas acabam aparecendo. Então, só para contextualizar, o professor Valdo, ele morava lá no Rio de Janeiro, ele decidiu mudar para cá, tendo uma mudança vitalícia até o final da sua vida, residindo aqui em Foz, e que a gente conseguisse transformar o padrão da cidade, que é muito turística, num padrão de conhecimento. A gente sabe que lá, né, Suzana, lá em Portugal existe Coimbra, que até o slogan, né, que o pessoal usa, o merchandising, é que Coimbra é a cidade do conhecimento. E a gente sabe que é por causa de um processo de tradição, uma das primeiras faculdades do mundo, né? Quem estudar a história de Coimbra vai ver que o estudo é lá dado muito a sério, não é isso? E quando o professor Valdo ele veio para cá, ele falou assim, ó, vamos fazer Foz do Iguaçu virar uma cidade do conhecimento, quer dizer, vamos trazer aqui livros, vamos trazer aqui pesquisa, vamos mexer, né, com técnicas sociais, e vamos de alguma maneira alavancar essa cidade. E a gente percebe que hoje, se a gente for ver o perfil, né, Suzana, você até é uma estudante universitária, você até falou isso, tem muitos estudantes, tem muita gente que vem para cá para estudar, para Foz do Iguaçu. E pouco a pouco, Foz do Iguaçu está virando uma cidade do conhecimento, né? E essa mudança, ela foi planejada por ti, não é isso, Suzana? Eu mudei, este ano faz 15 anos, e eu percebi que de 2005 para agora
A cidade, ela teve um desenvolvimento muito grande, e principalmente nessa parte de educação. Então, assim, de abrir desde públicas, que foi a UNILA, que veio para cá, até instituições privadas, multiplicação de instituições privadas, a qualificação dessas mesmas instituições. E eu acredito que o grupo da Conscienciologia teve uma contribuição muito grande para esse desenvolvimento e para essa melhoria, e junto com as pessoas da cidade, eu acho a cidade fantástica, com a questão das 70 e não muitas etnias. Eu acho que isso só falta em Foz do Iguaçu. O meu irmão cobra-me sempre o Parque das Nações. Sabes que em Lisboa tem o Parque das Nações. Sim. E eu acho que Foz do Iguaçu tinha de ter um parque, em primeiro lugar, porque não tem, e em segundo lugar que esse parque fosse um Parque das Nações, pela multiplicidade de tantas etnias estarem a viver numa cidade que tem 250 mil habitantes, apesar de nós convivermos diretamente junto com Puerto Iguaçu e Cidade del Este. Então não dá para dizer que nós moramos só em Foz do Iguaçu, nós moramos numa região trinacional. Eu acho que nós somos um exemplo de paz para o mundo, porque são 70 e muitas etnias vivendo de lado a lado, sem nenhum tipo de conflito. Nós temos vários problemas na cidade, mas nós não temos conflitos étnicos, nem de crenças, nós não temos esse tipo de problema em Foz. Eu acho que é uma referência. Mas como te dizia, claro que mudar de Lisboa para Foz é uma mudança muito grande, mas o ganho que eu pelo menos senti foi nessa questão de estar próximo a um grupo que está mais afinizado com a minha forma de ver o mundo, de pensar, daquilo que faz sentido para mim, e que me ajudam a todo momento, porque como nós temos uma convivência, seja dentro do nosso voluntariado, seja na faculdade, seja no lugar onde nós almoçamos ou no local onde nós trabalhamos, temos sempre gente da Conscienciologia próximo, acaba por haver um foco, uma atenção, um desafio, uma conversa sempre voltada muito à questão do que estamos a fazer, do que estamos a tentar reciclar, onde estamos a melhorar, quais são os projetos seguintes, onde é que estamos patinando, quando é que os tombos que damos, quando é que regredimos, quando é que avançamos. Isso eu acho que compensa em muito essa mudança de continente. Pelo menos para mim faz total sentido estar aqui. Muito bem. Talvez seja uma questão de valores. Não, perfeito. Agora, uma questão importante, a gente até entender, né, o que a Suzana está trazendo, é que, por exemplo, não sei se o pessoal já conheceu o SEAEC, né, que é um campus de pesquisa que temos aqui em Foz do Iguaçu. Esse talvez foi o maior impacto, né, Suzana, que tu tiveste, né, do ponto de vista de quando veio para cá, e foi justamente debruçar sobre pesquisa, né? Porque a gente lá, quem conhece o SEAEC, né, vê que nós temos ali o que a gente chama de holoteca, que é uma biblioteca, só que de diversas outras tecas, que teca quer dizer coleção. Então você pode ter coleção de conchas, que é a malacoteca, por exemplo. Você pode ter coleção de gibi, que é gibiteca. Então você vai ter diversas coleções, além da coleção de livros. Agora é interessante que a biblioteca da holoteca, né, que tem muitos livros, é bem interessante. E uma peculiaridade, né, Suzana, é que tem milhares de dicionários diferentes. Às vezes a pessoa se pergunta, né, para eu conhecer uma língua, para eu conhecer algo, existe aquela história que o pessoal fala, vai ver o pai dos burros, né? E na verdade o dicionário é o pai dos inteligentes, não é, Suzana? Exatamente, é impressionante, é uma coleção que vale a pena ver e consultar e pesquisar. Ela está aberta ao público, qualquer pessoa pode ir lá fazer a sua pesquisa e consultar, inclusive é bom ser consultado, eles servem exatamente para isso, estão aí para isso. E eu queria compartilhar que quando eu cheguei a Foz do Iguaçu, eu fiquei imersa 50 dias dentro do SEAEC, dos quais durante 33 dias eu não saí do SEAEC. Depois eu comecei a sair de vez em quando para jantar fora,
para perceber que existia vida além do CAEC, mas eu fiquei imersa. Foi uma experiência fantástica. Eu fiquei lá dentro só fazendo laboratórios, ouvindo tertúlias, voluntariando na holoteca, fazendo fichamento de livros, indo a dinâmicas, fazendo cursos. Tem o que fazer por muito tempo ali dentro e é um banho de loja. Agora, Suzana, só para a gente entender, então eu gostaria que você respondesse, né, pegando esse detalhamento que você está nos passando, como a mudança para Foz, ela contribuiu para o alinhamento do seu projeto de vida. Mas você não responda agora, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com a Suzana. Então, pessoal, deixamos no ar uma pergunta, né, lá para a Suzana. Ela começou a falar que quando chegou aqui em Foz, foi direto lá para a holoteca, né, ou seja, as diversas tecas, como a gente já falou, que além da biblioteca, tem diversas outras coleções. Vocês sabem que o CAEC, agora, né, ele está fechado justamente devido ao processo da pandemia, mas que todo mundo aqui de Foz, qualquer pessoa até fora de Foz que queira conhecer o CAEC, é só entrar em contato ali com a recepção, perceber os horários, porque tem equipe especializada que vai te atender, atende grupos, tem muita gente até que está sendo inserida, né, dentro de um processo até de conhecimento aqui do que a cidade tem a oferecer e acaba, dentro até de processo turístico, conhecendo o CAEC, que lá tem muita coisa, pessoal, tem desde bustos, obras raras, obras que a gente está falando de livros, material de pesquisa, coleções. Exemplo, a coleção de gibis, em que a garotada ela gosta muito, né? Então, quer dizer, são para todos os gostos, todas as idades. Esse espírito, né, de pesquisa ele é muito trabalhado, né? Muitas escolas municipais fazem visitas continuadas, alugando ônibus e vão lá visitar o CAEC, passam um dia ali. É um ambiente que não se fala, por exemplo, em religião. A gente ali é um ambiente científico, um ambiente que o objetivo é o conhecimento, é discutir ideias, né? E desenvolver esse senso de pesquisa. Mas, Suzana, a gente deixou essa pergunta do ar, então como a mudança de Foz, ela contribuiu para o seu alinhamento do projeto de vida? O que deu na tua cabeça para vir para cá? Porque a gente sabe, né, Suzana, que mudar de continente é uma coisa difícil. Quem conhece Lisboa, né, você pode até falar isso pra gente, tipo, olhando aqui, a cidade de fronteira, Foz do Iguaçu, é uma cidade que tem um nível de violência diferente de Lisboa. A gente vê que, em termos até de Brasil, é complicada, é uma cidade pequena, mas ela tem muitas características, por exemplo, de violência, igual cidades grandes, né? E não só isso, existem processos que são muito curiosos, então a gente sabe que a qualidade de vida, né, por exemplo, que se tem aqui em Foz do Iguaçu é diferente, né, ali de Lisboa. Então, como que você... O que você pode trazer para a gente com relação a isso? Olha, apesar da diferença, eu consegui uma adaptação muito boa a Foz, sem dúvida. Eu consegui estar aqui tranquilamente, eu consegui encontrei no CAEC um lugar de tranquilidade, até para rever a vida, para poder, como é que se diz, rever as questões que eram importantes para mim. Então, assim, eu senti-me muito bem ao vir para Foz do Iguaçu. O alinhamento que eu fiz com relação ao meu projeto de vida, como eu te disse, eu fiquei 50 dias dentro do CAEC. Uhum. E com isso eu realmente fiz esse alinhamento. E eu fiquei muito feliz de encontrar ali um espaço que eu pude, como é que eu te vou dizer, refletir sobre os valores, refletir sobre o que é que era prioritário para mim, refletir sobre
apesar dessa mudança, onde é que eu queria estar, onde é que ia ser mais produtivo para as minhas reciclagens, para os meus objetivos conscienciais. Então eu achei que essa mudança, eu fiz esse alinhamento dentro do CAEC, como eu te digo, em 50 dias, onde eu revi 35 anos da minha vida e eu delineei novos objetivos para a segunda metade da minha vida. Então foi muito bom, foi muito bom. Eu senti-me... Foi difícil, porém com apoio e com alguma tranquilidade. Ok. Apesar dos desafios. Eu também tentei focar, André, quando eu muda de continente, muita coisa muda, como eu te falei. Aham. E o que eu percebi foi o seguinte, o meu foco foi sempre no que era melhor e no que é que eu estava a ganhar, e não o que é que eu estava a perder ou abrir mão. Ok. Isso Muito foi um bom. exercício que eu fiz. E outra coisa, eu não fiz comparações, eu não comparei Lisboa com Foz do Iguaçu, eu não comparei a cultura daqui com lá, eu não comparei a forma de viver daqui com a forma de viver de lá. Eu procurei ver assim, o que é melhor? Onde é que está melhor? O que é que eu posso aproveitar daqui? Porque se a pessoa começa a fazer muitas comparações, fica muito difícil. Entendi. Agora, do ponto de vista assim de alinhamento, né, que nem a gente está vendo, o que você pode, vamos dizer assim, falar? Que dica você daria, né, para alguém que nem você, né, que chegou e pensa em de mudar de continente, pensa ali de é, justamente um desafio de um continente novo. O que você recomendaria para as pessoas planejarem e elas pensarem antes dessa mudança? Olha, eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque existem várias questões que a pessoa precisa de resolver lá e para o país onde vai. Então, assim, lá ela não está sozinha, então, ela está com outras pessoas, ela tem uma família, ela tem amigos, ela tem outros relacionamentos e isso precisa de estar tranquilo e resolvido também com a família e com os amigos e com as pessoas que fazem parte da vida dela. Muito cuidado com pessoas que às vezes são dependentes dela, sejam filhos, sejam pais, seja algum tipo de relacionamento que a pessoa tem, que tem algum vínculo, alguma dependência. É muito importante que a pessoa deixe isso bem resolvido lá. Ou seja, ela tem de ser liberada das pessoas que estão lá para ir. Porque senão... Ou seja, não pode deixar uma coisa ela pendente lá, é isso? se deixa pendências, as pendências elas depois vão ser cobradas. E se a pessoa vem numa fuga, deixa rabo preso lá e deixa coisas mal paradas lá. Então, em termos de família, por exemplo, que é a família nuclear, isso tem de ser conversado com a família e tem de ser explicado. A família tem de entender o porquê é que isso é tão importante para a pessoa, porque pode haver uma certa mágoa. Como assim? Ela prefere viver longe de nós, próximo de nós. Como é que ela pode gostar de nós e querer estar longe? Porque a pessoa que gosta tem de ficar junto e tem de ficar próximo. E não necessariamente. Eu acho que eu ajudo mais a minha família quando estou longe do que quando estou perto. Eu acho que eu me permiti conhecer-me e saber quem eu sou na realidade quando eu fiquei longe e independente da minha família, que eu encontrei-me a mim mesma, sem tantas interferências e nem tantos aportes. A pessoa tem uns ganhos e umas perdas, não é? Nem tanto suporte, a pessoa aprende a virar-se sozinha, mas eu acho que é importante essa conversa e esse diálogo. O estar longe é como agora. O estar em casa não quer dizer que estamos sozinhos. O estarmos isolados não quer dizer que estamos sozinhos. Perfeito. É a mesma coisa. Eu não é por estar longe fisicamente que eu tenho de estar longe em termos de conexão com a minha família. Ainda por cima, eu gosto muito da minha família. Sou muito ligada às minhas irmãs, ao meu irmão, à minha mãe, aos meus tios. Eu tenho uma relação muito próxima, mas isso é uma coisa que precisa de ficar assente lá. Então, antes de vir, as pessoas precisam de organizar a casa do lugar de onde estão vindo.
Quando chegam aqui, foi aquilo que eu falei. É fundamental não fazer comparações. Não compare. Porque lá come-se bacalhau e aqui come-se arroz e feijão. Não comparo. Bacalhau é bom, é ótimo. Arroz e feijão também é bom, também é ótimo. Não comparo. São coisas diferentes. Não é para ficar comparando, porque as coisas são diferentes. Você está Então, meio que norteando uma ideia do tipo, aproveite o diferente, faça aprendizagem, flexibilização. É mais ou menos isso que está trazendo. exato, porque senão há muito sofrimento. É. Iguais. Se eu Não dá tiver para aqui, fazer se eu vou para substituição, Cascavel, é isso que está querendo dizer, né? Eu vou se substituir eu isso por tiver, aquilo. Não, é tipo, vivo novo. é novo. Se eu for daqui para Cascavel, as cidades são diferentes. Sim. Não adianta eu comparar. Aqui tem Cataratas, lá tem indústria. Não adianta comparar. Cataratas é bom, é ótimo. Indústria também, também. Então a questão não é ficar fazendo comparações. Quando nós comparamos, nós sofremos. E mais, tem coisas que nos são familiares de nascença, de criação, de tudo. Então aqui as coisas vão ser diferentes. Por outro lado, tu tens um aproveitamento do quê? Quando tu te abres para o que é diferente, tu dizes assim, que interessante, eu nunca tinha pensado disto desta forma, ou eu nunca tinha vivenciado isto desta forma, ou eu nunca tinha aproveitado isto desta forma. Então também ajuda a sair daquela caixinha formatada que nós temos e abrir um pouco mão do conhecimento que temos para um conhecimento novo. Agora, mas é tudo facílimo. agora Suzana, só para a gente entender, aqui o pessoal do Facebook, até teve gente aqui que entrou, né? Tipo a Sandra Nascimento, tem o Maximiliano Duarte, até ele comentou aqui que o SEC também tem pessoas que são muito acolhedoras. É verdade, Maximiliano, a gente tem ali uma equipe muito assistencial que recebe as pessoas, mostra o campus, explica as diversas tecas, né? As diversas coleções. Agora, quando, Suzana, você veio para cá, você tinha um propósito, quer dizer, essa mudança ela foi planejada, ela não foi uma coisa a doida, né? Ou seja, você não faz uma mudança dessa, tipo, aquilo lá é bacana e vou. Não, você planejou, você teve uma organização e aquilo fazia um sentido. Por exemplo, faz um sentido você estar aqui e não estar lá, não é isso? Exatamente. Você considera que isso estava no teu projeto de vida? Com certeza. Eu planejei a vinda para cá, como eu te disse, dentro dos laboratórios do CAEC. O CAEC tem inúmeros laboratórios e eu fiz muitos laboratórios e eu fui planejando, fiz essa reflexão da minha vida até aquele ponto dentro dos laboratórios e depois eu vi o que é que estava ajustado ou o que é que precisava de ajuste. Tudo isso eu fiz dentro do laboratório. Todas as programações, todos os planejamentos eu fiz dentro dos laboratórios do CAE. Então isso foi muito amparado também. Foi amparado não só extrafisicamente, como intrafisicamente pelas pessoas com quem eu convivi dentro do CAE. Agora, você tinha uma ideia inata disso? É isso que eu queria saber. Por exemplo, lá de pequena, você quanto miúda, você falava assim, isso aqui é muito pequeno, eu quero conhecer o mundo, eu quero ver novos horizontes. Você tinha uma percepção disso na infância? Eu sempre quis sair de Portugal. Desde que eu me lembro que era gente, eu sabia que eu não tinha de ficar ali. Inclusive com a relação à questão, por exemplo, de ter filhos. A minha questão com relação a ter filhos era, eu não posso ter filhos porque eu não me posso prender aqui. Eu não posso ter um outro ser que depende de mim e que me vai obrigar a ficar aqui. Eu preciso de ficar livre para eu ir para onde eu ainda não tinha consciência de para onde eu tinha de ir. Eram seus objetivos de vida, né? Eram seus princípios de vida, não é isso? Eu sabia que eu ia sair de Portugal e eu sempre quis sair de Portugal. E vou-te contar que a primeira vez, as pessoas quando viajam e vão de férias têm aquela sensação de é bom ir de férias, mas é bom voltar para casa, não é? É bom voltar para a nossa casa. Eu, durante 35 anos, eu tive vários trabalhos e eu viajei bastante a trabalho para outros países e eu
cada vez que voltava para casa, fosse de férias, fosse de trabalho, eu nunca tive essa sensação, quando voltava para Portugal, eu nunca tive essa sensação de gosto e de prazer de voltar para casa. Nunca. Agora é interessante, Suzana, a gente chegar e pensar nisso que você falou. Sair e voltar para casa. Quando você muda de continente, você não vai voltar tão cedo. Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso, mas vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Então, pessoal, estão gostando aí do tema? Bem, a gente deixou uma pergunta, né, antes aí do comercial, do intervalo, com a Suzana sobre essa ideia de que, você já parou para pensar nisso? Quando você vai para um país e está em férias, isso é interessante, né, Suzana? Quando a gente vai num país, em qualquer lugar, qualquer cidade, a gente está em férias, tudo é bonito, tudo é legal, as pessoas são diferentes, tudo é exótico, né? Nós estamos fora do nosso meio, mas aí você fica. Você fica, não volta, não existe o voltar para casa. Ali é sua nova casa, seu novo lar. Você está ressignificando tudo isso. Como que foi essa sensação que você comentou? E de alguma maneira, é interessante de você chegar e falar o dia seguinte, né, dessa fixação. Como eu estava dizendo, eu vim em julho de 2005, voltei a Lisboa em dezembro para passar o Natal com a família. Em janeiro, quando eu voltei para Foz do Iguaçu, foi a primeira vez que eu tive a sensação de eu estou a voltar para casa. E é muito interessante, eu vou lá sempre ver a minha família, mas sempre que eu volto para Foz, seja de férias, seja de ir a Portugal, porque ir a Portugal para mim não é ir de férias, é uma sensação de estou a voltar para casa. Então eu aqui realmente eu sinto-me daqui. Eu sinto inclusive a estranheza quando as pessoas olham para mim como estrangeira, porque eu não me sinto. Então eu tenho sempre um impacto quando as pessoas me tratam como estrangeira, porque eu sinto-me uma nativa, e uma nativa de Foz do Iguaçu. E aí, Suzana, a gente está caminhando meio que para o fechamento. Eu queria que você falasse, né, para a gente se tem algum ponto, alguma questão, né, que vale a pena te chamar a atenção. Até um dado curioso, né, que eu estava aqui pensando, é inevitável. O teu nome é Suzana Brasil. Se eu chamasse André Portugal, o pessoal, e eu tivesse em Portugal, o pessoal ia falar: não, André, você tem alguma coisa a ver com essa terra, né? E teu nome é Suzana Brasil. Você acha que isso foi uma senha? Como que você vê essa sincronicidade? Com certeza, o meu nome tem várias sincronicidades. Uma o meu nome, um dos meus sobrenomes é Brasil, eu acho que é uma senha, claramente eu vejo isso como uma senha. Uma outra senha é que a minha dupla é Carvalho e eu também sou Carvalho. Então é outra senha. Eu acho que o meu nome é uma série de senhas. Eu também sou moura e eu tenho total afinidade com a comunidade árabe e com a cultura Tá, então árabe. vamos lá. Qual que é o seu nome mesmo, completo? O meu nome é Suzana Maria Carvalho Brasil de Moura. Ou seja, um nome perfeito, né? Ou seja, cheio de dicas aí. Cheio de senhas, e sou muito grata a isso. Sou muito grata por todas essas senhas. Muito bem. Tem alguma consideração final aí para os nossos ouvintes? Olha, André, eu gostaria de dizer às pessoas que às vezes elas não veem muito sentido na sua vida, seja de outro país ou seja do Brasil mesmo. Uhum. Não veem muito sentido na vida, têm uma certa melancolia, não sentem um senso de pertencimento, têm sempre uma certa tristeza de não saber o que é que estão a fazer, o que é que estão aqui a fazer, que eu acho que eu também senti isso. Eu achei aquela ida para o CAEC, aquela imersão, às vezes não precisa ser 50 dias, pode ser 15 dias, as pessoas fazerem as suas férias, pode ser um mês, se tiverem a possibilidade disso. Façam uma imersão no CAEC. Tem desde, como nós falámos anteriormente, as tertúlias, tem os vários laboratórios, tem o Holociclo e a Holoteca para fazer pesquisa, tem as próprias pessoas que frequentam o espaço, a troca é riquíssima, seja durante o almoço, seja durante tomar um café. Tem o acoplamentário, que é um curso, um laboratório grupal, tem vários cursos, várias dinâmicas, várias técnicas, tem a OIC que tem consciencioterapia, tem a Conscius que nos ajuda a descobrir os nossos traços, tem a Apex,
nos ajuda a direcionar a nossa bússola. Tem uma série de ICs fantásticas para idosos, para crianças, para adultos, para todos os públicos. E essa imersão, eu acho que há uma bolha dentro do CAE que nos faz pensar melhor, estar acoplados com o nosso melhor, limpa as nossas ideias e nos ajuda a reestruturar o que é prioritário para nós e o que é que precisamos de fazer. Então eu experimentei isso e foi uma virada muito grande na minha vida, então seria uma sugestão. Tá bom, agradecemos a vossa presença, foi muito bacana, muito importante a gente trazer essas reflexões, né, para todo mundo, para as pessoas pensarem o que elas estão fazendo, né, se elas estão se sentindo encaixadas, como você disse, né, tem uma motivação com relação à vida, ou tem algo que está criando uma pendência, uma necessidade de mudança, né? Então agradecemos a sua participação. Agora nós vamos para o Proexis no Mundo e vamos a essa dica. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalissa. Bom, eu conheci a Conscienciologia em 2015, quando eu tinha por volta de 17, 18 anos, mas antes disso eu já tinha vivenciado alguns fenômenos parapsíquicos, a projeção consciente, a catalepsia projetiva, né, o processo da clarividência com as energias. Assim, desde sempre eu também me questionava sobre a lógica da vida. Então essa lógica de nascer, crescer, casar, ter filhos e morrer nunca me satisfez, nunca fez sentido para mim. Era como se houvesse algo além disso que as pessoas não estivessem falando a respeito. Então eu busquei a Conscienciologia num processo mesmo de autoconhecimento, de buscar me entender melhor os meus processos, como que eu poderia me desenvolver mais. E ao longo dos anos eu fui me desenvolvendo nesse sentido. Bom, hoje eu entendo que a minha programação existencial, a minha ProEx, né, ou então o meu projeto de vida, tem relação em ajudar as pessoas a conviverem um pouco melhor com elas mesmas e com os outros, né, com o mundo de uma forma geral, com as plantas, com os animais, porque é algo que eu busco também para mim, né? Então, de que forma eu posso conviver melhor comigo mesma, com os outros, com o mundo, né? E além disso, a busca por um sentido, a busca pela ProEx também é algo que me chama atenção. Então eu espero também ajudar os outros da mesma forma que eu vou me descobrindo nesse processo a compreender um pouco melhor sobre o seu próprio projeto de vida. Então, o que você nasceu para fazer, o que você tem que fazer e não está fazendo, ou o que você já começou. E é interessante falar também que não é algo da noite para o dia, não é algo pronto. Eu vejo que esse desafio da ProEx é um desafio a ser cumprido a cada dia, a cada momento, a cada reciclagem que a gente vai fazendo aos poucos, utilizando os nossos talentos, as nossas habilidades, reciclando os nossos defeitos. Então, à medida que a gente vai se melhorando, se desenvolvendo, a gente está também no caminho dessa programação existencial. Acabamos de presenciar mais um Proexis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Então, pessoal, estamos aqui na reta final do nosso programa, nos fechamentos. É interessante a gente sempre ter essas dicas, né, essa visão na ProEx no Mundo. Agora nós vamos, só para a gente fechar aquela janela do início do programa, que jogamos uma pergunta no ar, né, que é: quando um determinado fato, o conhecimento, algo que acontece na vida, serve para indicar o rumo certo da sua existência? Que tipo, né, de sinalizador seria essa condição? Então a resposta seria farol proexológico ou bússola consciencial. Por que farol? Quando a gente tem assim aquele lampejo, aquela visão, aquela diretriz que o farol nos dá, o farol, né, desse projeto de vida nos dá, quando a gente vê que, olha, aquele país ele tem aquela informação que me oferece, aquela cidade, aquela instituição, aquele grupo de pessoas, aquele projeto.
me motiva, eu quero fazer aquilo, eu quero participar, brilha os meus olhos quando eu penso em realizar aquele serviço, aquele trabalho, me envolver naquele projeto. Então isso acaba sendo um farol, né, proexogênico, quer dizer, um farol do projeto de vida. Outro aspecto que é a bússola consciencial. O que é a bússola consciencial? É como se todos nós tivéssemos um sentido, né, em que a gente sabe quando estamos indo para algo que vai nos deixar feliz, vai criar realização, vai de alguma maneira nos completar, e quando a gente está fazendo alguma coisa que não faz sentido, a gente sente que é como se estivesse nadando e não vai para frente, então dá um desânimo. Nós devemos buscar a nossa vida como uma ferramenta, uma condição positiva, prazerosa. Não que a gente tem que buscar o prazer absoluto, não é o hedonismo, não é o prazer a todo custo, mas nós viemos aqui a esse planeta e essa vida humana para ter felicidade, né? Nós não viemos aqui para viver ali uma vida triste, melancólica. Ou seja, se algo está acontecendo dentro desse processo melancólico, a gente tem que estudar, tem que ver se é um processo da nossa cabeça, orgânico, às vezes precisamos até tomar remédios, usar a ferramenta do psicólogo, do psiquiatra, mas existem outras situações que não é remédio que resolve, às vezes é uma situação que eu preciso estar envolvido num projeto, em uma tarefa que me dê realmente uma satisfação pessoal. Nós somos seres que não nos contentamos apenas com arroz, feijão, a comida, né, abrigo, casa. A gente precisa realizar algo, a gente às vezes sente que precisa colocar a mão na massa em algo significante, né? E estamos aqui meio que indo para o fechamento do nosso programa. Nós conversamos muitas coisas interessantes ali, tivemos essa grande reflexão com a Suzana. Imagina, ela mudou da Europa, né, que a gente sabe que é uma sociedade bem desenvolvida, tem uma qualidade de vida, o nível ali em Portugal, em Lisboa, até do ponto de vista de segurança, ele é muito alto. E aí ela veio para o Brasil, ela está aqui em Foz do Iguaçu. A gente sabe que o Foz do Iguaçu não é uma cidade assim extremamente segura. Ela tem uma relativa segurança, a gente percebe que tem uma relativa segurança, mas os índices de criminalidade são altos. A gente sabe que é uma situação, é um ambiente que requer cuidados, um ambiente de fronteira, né? Então a gente sempre tem que olhar o seguinte: eu estou num lugar por quê? E eu vou tirar o máximo de proveito desse lugar. Você está fazendo isso? Você está contente? Reflita sobre essas questões e ainda há sempre tempo de mudanças e de pôr a mão na massa. Tenham um excelente final de semana, aproveitem aí esses dias, até mesmo fazer as reflexões sobre o que a gente comentou. Estaremos aqui de novo, sábado que vem. Bom começo aí de semana, final de semana que vocês tenham. Até a próxima, até sábado que vem. Tchau.